Desde criança, eu sempre fui muito curioso. Então, o Dr. Bob falou de be curious, seja curioso. Acho que eu fui picado desde pequenininho desse bem. Então, eu era daquelas crianças que todo instante ficava perguntando o porquê, o porquê, o porquê. Então, aprender é o meu grande prazer até hoje. Vocês conseguem imaginar qual que é o meu livro favorito? Sempre foi o Porquê das Coisas. Esse livro é muito bacana porque ele pega um transatlântico, por exemplo, e fatiava no meio. E para mim era incrível, porque dava para entender exatamente como é que funcionava um navio por dentro, né, a casa das máquinas, onde ficavam a tripulação, os passageiros, né? Então me deliciava. E essa curiosidade então era para tudo, né? Não só para coisas, mas para a vida, para o mundo, para a natureza. Talvez por isso eu tenha escolhido engenharia. E aí dentro das engenharias eu fiz engenharia mecatrônica. No começo da década de 90 era a engenharia mais promissora, né? Juntava aí a mecânica com a eletrônica, com a computação. Era um pouco o hardware junto com o software, né? E então foi essa a engenharia que eu optei. Só que eu encontrei foi uma faculdade no auge, na década de 90, do racionalismo científico, né, de um pensamento onde privilegiava a mente, a ciência. Por isso aqui Descartes, que foi o precursor aí desse pensamento por vários séculos, né, e acho que atingiu um ápice aí no final do milênio passado. Eu acabei me frustrando. Acho que a metáfora do que eu encontrei na faculdade de engenharia, pelo menos para mim, foi aqui um pouco do homem de lata. Então tinha toda a parte lógica, racional, mas eu sentia falta de emoção, da parte do feeling, né, que foi comentado aqui em diversas apresentações. Então naquele momento, o que existia, e isso perdura, né, não é uma transição imediata, é a tecnologia versus o homem. É um pensamento de que o homem é um ser incompleto, com algumas restrições aí de capacidade, e que a tecnologia permite justamente superar essas questões de capacidade do homem, né? Então, assim como era visto. Então, tecnologia sempre foi muito admirada como fonte de progresso, mas também muito temida, né? Então, aqui um pouco do imaginário cultural da questão da tecnologia, uns exemplos de filmes que retratam, então, aí a tecnologia até como algo que mete medo, preocupação sobre o futuro, até uma hecatombe nuclear. Essas eram temáticas da década de 80, da década de 90. Então, dentro dessa separação entre homem e tecnologia, eu acabei indo para o lado do homem. Então, eu me formei na faculdade, mas acabei trabalhando em marketing, depois em publicidade. Ou seja, eu fui trabalhar com o comportamento humano, o comportamento das pessoas. Então, eu acabei ignorando, afastando totalmente o lado da tecnologia, não pegava nem numa calculadora, e fui, então, justamente me aprofundar nessa questão mais de sentimento e de emoção. Então, até cunhei aí um termo para o trabalho que eu faço, porque marketing publicitário não é tão bem visto. Então, acho que Cultural Hacker define melhor o que é o meu trabalho, que é basicamente estudar profundamente o impacto das transformações culturais, novos valores emergentes, ou seja, tudo que a gente está falando aí de transformação da sociedade. Só que conforme eu fui mergulhando em comportamento, uma coisa interessante começou a surgir, que foi o fato de tecnologia cada vez mais presente na nossa vida e cada vez mais influenciando o comportamento. Então, quanto mais eu estudava comportamento, mais, na verdade, eu tinha que também entender a questão de tecnologia. Então, isso foi muito, muito interessante. Até que eu fui, muito em função disso, para um evento em Austin, no Texas, chamado South by Southwest, um evento aí de 10 dias, fecha a cidade, 50 mil pessoas, mais de 1000 palestras. Essas palestras acontecem espalhadas aí por 10 locações diferentes pela cidade, e que hoje é o maior evento então de interatividade do mundo.
O que é interessante também desse evento é que ele não é só de digital, de interatividade, mas ele une cinema e também música. Então é super bacana, todos os barzinhos, né, enchem de bandas do mundo inteiro. Então um ambiente super rico que junta aí o lado artístico com a tecnologia. Então hoje é um dos lugares mais interessantes. Eu recomendo que todos possam em algum momento participar. Rola em março todo ano. E fui lá então para ver o que estava acontecendo no mundo, no futuro, nesse cruzamento entre tecnologia e a vida das pessoas. Então, por que a gente vai lá, né? Porque o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E é nesse tipo de evento que justamente então a gente consegue vislumbrar o que vai acontecer nas nossas vidas aí dos próximos 5, 10 anos. E o que eu vi lá esse ano, eu chamei de humanização da tecnologia. Então, o que eu estou percebendo é que a tecnologia vem se transformando a tal ponto que ela vem se humanizando. E aí eu estou conseguindo conciliar, então, aquela questão da divisão aí entre as pessoas e a tecnologia. Eu vou explicar um pouco. Cheguei em 4 princípios dessa humanização e eu vou trazer algumas referências para vocês. Então, a primeira delas são as tecnologias empáticas. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro e você entende o outro. E é isso que vem acontecendo com as tecnologias. As tecnologias cada vez mais sabem sobre a vida de todo mundo, tem mais informações sobre nós. Então vocês devem conhecer a questão dos wearables, que não é só o Google Glass ou o novo relógio da Apple. No futuro a gente vai estar vestindo diversos sensores pelo todo o nosso corpo justamente para ir colhendo esses dados para que a tecnologia conheça, então, o nosso comportamento. Mas o que eu pude perceber lá é que não são só dados fisiológicos, né? No final, o que a tecnologia quer descobrir justamente são as emoções, o que a gente está sentindo. É isso que os grandes cientistas, os inovadores estão trabalhando para que aí a tecnologia possa tomar ação muito mais adequada de acordo com a nossa emoção. Então está surgindo todo um campo que chama Affective Computing, como se fosse uma computação afetiva que justamente identifica a nossa emoção a todo momento. Então tem desde roupa que vai mudar de cor, vai mudar de forma, de acordo com o que a gente está sentindo naquele momento. E vão existir aplicativos aí que vão ficar o tempo inteiro fazendo esse rastreamento. Um aparelho que foi apresentado e que é super recente, é o Muse. É como se fosse um pequeno eletroencefalograma portátil. Então, basicamente, o que a tecnologia quer é começar efetivamente a mensurar as nossas ondas cerebrais para saber o que a gente está pensando, poder tomar uma ação de acordo com o nosso próprio pensamento. Então, eu acho que isso é super interessante. E não só o que a gente está pensando, mas o campo mais fértil lá era da neurociência, onde tem gente que fica, inclusive, querendo descobrir o nosso próprio inconsciente, né? Então, não só a nossa mente racional, mas o grande objetivo é saber até o que a gente não sabe. Então, isso que é super interessante. E aí estão cruzando neurociência com games, com toda a parte de ambiente virtual, né, para que seja, então, uma experiência mais completa. O segundo princípio que a gente percebe são as tecnologias cada vez mais intuitivas. Então, até um tempo atrás, a tecnologia incomodava, né? Você tinha que aprender a usar, quando mudava o equipamento, a gente se perdia. Hoje, cada vez mais, a tecnologia vai ficar meio que imperceptível nas nossas vidas. Primeiro, por uma questão também do virtual e do real começando a se misturar cada vez mais. Então, o Oculus Rift era a grande vedete desse ano, onde você tem uma imersão 360 completa para onde você olhar, você está num ambiente virtual. Outra questão, dessa questão da tecnologia imperceptível, é que a tecnologia vai começar a ficar tão perto, não é só vestir, vai estar na nossa própria pele. Vai ficar monitorando se a nossa pele está seca, está mais ou menos hidratada, se a gente está suando, quer dizer que a gente está nervoso, ou seja, e aí vai poder atuar. Imagina isso no campo da medicina, né? Então, em vez de ficar cheio de aparelhos médicos monitorando,
uma simples tatuagem, um adesivo, vai poder trazer todas as informações. E até a gente, né, todo mundo lá no South by South estava com o Google Glass, mas acho que até mesmo o Google Glass já é uma tecnologia ultrapassada. Então, o próprio Google já está estudando uma lente de contato que fica monitorando também essas nossas informações, como glicose, né, para quem tem questão de diabetes, não vai precisar ficar se furando. E, obviamente, tem gente na China estudando lente de contato que vai trazer a realidade aumentada. Então, você não vai precisar de óculos, não vai precisar de nada, só uma lente de contato. Você já vai ter todas as informações. E lá rolam as palestras principais, né? Então, são 5 dias, pelo menos, da parte digital, e cada dia tem um palestrante principal. E no último dia, o tema mais interessante era a questão do mapeamento genético. Isso também foi falado aqui hoje, um assunto também está em muita evidência. Só que o grande tema é a democratização desse mapeamento genético. Então, hoje dá para fazer por $99, em uma semana, você faz uma amostra de saliva e você já tem toda a informação do seu código genético, que dá para saber se você vai ter vai te ajudar em alguma questão de doenças congênitas, mas até quem, né, você puxou mais a mãe, mais o pai, não vai ficar no subjetivo, você vai ter lá a informação, inclusive de qual sua origem, né? Então a gente viu um cara que é brasileiro, mas ele tem um código escandinavo, porque ele vem de família italiana e teve uma invasão nórdica em 1600 na Itália, né? Então, esse tipo de informação que a gente vai começar a ter. Um outro ponto muito interessante são as tecnologias sensoriais. Então, cada vez mais, a tecnologia vai permitir a gente sentir coisas que antes eram impossíveis, né? Então, mesmo hoje, a gente interage muito com as telas do iPad, do nosso iPhone, e hoje ainda você não pode sentir textura, você ainda você tem aquela tela plana como interface. Na verdade, já existe uma tecnologia chamada tecnologias ápticas, e que você vai estar num circuito junto com o equipamento, e você vai poder sentir texturas, tá, nessas telas digitais. Então, se for um mapa, por exemplo, um mapa cartográfico, você vai poder sentir o relevo. E a tecnologia já existe, né? Então, qualquer objeto que você for pegar, ele pode ser liso, você vai poder sentir uma textura de um tecido, algo assim. O próprio ar também está sendo utilizado para passar sensações. Então, já existe essa tecnologia muito usada para games, de canhões de ar, né? Então, em vez de jogar o Kinect, que hoje você não sente nada, você efetivamente vai sentir que está defendendo uma jogada ou pegando uma bola, né? Ou na cadeira. Então, tudo isso vai proporcionar uma experiência muito mais rica. Acho que a terceira, que é muito interessante, é a questão de tecnologias potencializadoras. Então, efetivamente, o uso da tecnologia como uma extensão das nossas capacidades, amplificando o que a gente pode fazer. Então, a IDEO, por exemplo, está pensando nesse Interactive Table, essa mesa interativa, onde uma criança, por exemplo, vai desenhar um dinossauro, mas ela quer, de algum modo, ver diferentes opções do rabo do dinossauro que ela pode ter, e aí a própria mesa interativa vai poder propor. Então, vai usar a criatividade da criança, mas dando opções de escolhas, de outras formas de se fazerem as coisas. Uma das ativações da IBM mais interessantes esse ano era o Cognitive Computing, do Cognitive Cooking, ou seja, cozinhar utilizando uma tecnologia computacional cognitiva. Então, eles chamaram vários chefs, mas os chefs eles usavam ingredientes que eram comentados nas redes sociais, pratos que as pessoas comentavam, então eles tinham que ir gerando aí outras combinações inusitadas para oferecerem o cardápio desse food truck. Ou seja, é sempre um pensamento de que o homem tem a criatividade, mas o computador pode oferecer muito mais escolhas, né? Então, é isso que se trata o Cognitive Computing. Então, o médico ele vai continuar, por exemplo, sendo referência do tratamento, mas numa ficha médica vai dar milhões de possibilidades de diagnóstico ou por exemplo,
medicamentos que muitas vezes ele não consegue consultar, não tem na memória. E, finalmente, a tecnologia também se aproxima da própria natureza e a própria tecnologia se funde com a natureza. Então, é uma área muito promissora. O pessoal da MIT vem estudando muito a questão da bioengenharia, onde matéria orgânica está sendo utilizada, né, para a produção de novos materiais e estruturas. Então, aqui, por exemplo, uma luminária, uma escultura feita de bicho de seda. Então, eles conseguem, através de luz, calor, coordenar o tecer dos bichos de seda, criando essas estruturas. Aqui estamos falando de material feito de bactéria, ou seja, bactérias se solidificando como se fosse uma colônia e criando esses objetos. Aqui estamos falando de cupim. Então você joga um líquido e de alguma maneira esse líquido depois, uma colônia de cupins vai fazer o trabalho de esculpir. Né? Então essa simbiose, acho que mais do que nunca, ela vem acontecendo. E para questões também de âmbito até de preocupação global, por exemplo, o consumo de carne. Então tinham pessoas lá, a gente participou de um fórum só para discutir como vai ser a carne do futuro, e aqui falando de uma carne que ela é cultivada, né? Então não precisa matar os animais, soluciona a questão do sofrimento. Então, esses são os 4 princípios que a gente vem estudando e a gente identificou. Então, o que vem acontecendo é justamente isso, a tecnologia vem se humanizando, e o que antes era o homem versus a tecnologia, o que a gente está vendo agora é o homem mais a tecnologia. Então, aqui, sendo uma faculdade de telecomunicações, de tecnologia, é interessante que os projetos que sejam desenvolvidos aqui, que tenham esse olhar, que tenham esse pensamento, porque é isso que vem acontecendo daqui para frente. E eu finalizo com uma frase, que a tecnologia, ao se aproximar do homem, ela transforma também a relação do homem com a própria tecnologia. Então, espero que essa forma de pensar inspire muitos projetos aqui da Enatel. Obrigado.